Nós estamos às vésperas, já é véspera, dos 52 dias. Entenda que os 52 dias de todos os nossos propósitos, com certeza, é o propósito que nós mais recebemos testemunhos. Só que não é à toa. Toda mudança, repita comigo, toda mudança gera outra mudança. Nós mudamos aqui, nós mudamos aqui fora. Esses 52 dias, você tem que entrar, não é, estou trabalhando a minha mudança, estou trabalhando a minha vitória. Você tem que entrar decidido que da forma que você vai entrar nesses 52 dias, você não vai sair. Você tem que entrar com decisões tomadas. Se eu perguntasse para você, onde você gostaria de chegar? Muitos não saberiam responder. Mas o que você precisa saber, o que você precisa ter dentro de você, é o que você não quer. E o que você não quer para a sua vida, todos sabem. A partir do momento que nós entramos de uma forma diferente, a partir do momento que eu entro, repita comigo, para vencer, eu venço. Porque muitos entram para ver o que vai dar. Eu vou entrar para ver o que vai acontecer. Eu vou ver se eu consigo arrancar alguma coisa de Deus. Eu vou ver, acabam vivendo por sorte. Se for, for. Se não for, não foi. Não era para ter sido. Mas olha o que diz em 1 Pedro 1, versículo 4. E temos uma herança inestimável. Uma herança, repita comigo, que está guardada no céu para mim, para vocês. Então o que o Senhor tem preparado já está guardado. Já está guardado. Estar guardado é uma coisa, entregar para todos nós é uma conversa totalmente diferente. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, repita comigo, recebemos, vamos juntos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida. Aqui nós estamos falando de uma vida nova, algo novo, novos resultados, um novo tempo. E olha a característica presente em cima desse versículo. E temos tudo nessa vida nova. Hoje, muitos chegam aqui nessa manhã, tendo algumas coisas, mas não tudo. Mas nós fomos chamados por Deus, não para viver uma vida, repita comigo, incompleta. Então, se existe algo faltando, você não pode aceitar. Porque se na palavra de Deus diz, eu vim para que tenha uma vida plena, é a vida plena que tem que se cumprir em nossas vidas. Tem uma frase, tem um raciocínio, um versículo, que desde a sexta-feira passada, está mexendo demais comigo. No livro de Eclesiastes, diz, existe um tempo certo para cada coisa debaixo do sol. Existe tempo de nascer, existe tempo de morrer. Existe tempo de plantar, existe tempo de colher. Na Bíblia diz que existe tempo para rasgarmos, como existe o tempo de costurarmos. Existe o tempo, repita comigo, de guerra, e também existe o tempo de paz. Mas lá não diz que existe o tempo de derrota. Repita comigo, não existe, vamos juntos, não existe o tempo de derrota. Então as derrotas precisam acabar. As derrotas precisam parar. Porque lá, nessa passagem, deixa muito claro de como será a sua vida. Existem momentos que coisas novas vão nascer e coisas velhas precisam morrer. Existe o tempo que nós precisamos plantar algo diferente e existe o tempo que nós vamos começar a colher. Mas lá não diz que existe o tempo de nós estarmos por cauda, estarmos por baixo. Lá não diz existe o tempo da enfermidade. Lá não diz existe o tempo de dores, de aflições. Existe o tempo de guerra, mas não o tempo da derrota. Existe o tempo que você precisa se levantar, se esforçar, sair para a luta, sair para a batalha e vencer os seus inimigos.
e não ser derrotado por eles. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida. Até mesmo, repita comigo, um futuro no céu que começa agora. De novo, um futuro no céu que começa agora. Nós ainda não estamos no céu. Mas como você imagina que será a nossa vida lá no céu? Você acredita que existirá enfermidades, dores, choro, tristeza, angústias, dívidas, misérias, depressão? Não existe. Só que o versículo deixa claro, nós temos um futuro nos céus, mas o céu começa quando? Agora. Esse é o estilo de vida, esse é o posicionamento que você tem que lutar para viver todos os dias. O meu céu começa agora. Ainda existe uma passagem que diz, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a glória de Deus na terra dos viventes. Então o que nós estamos falando não é para o futuro, repita comigo, é para agora. Quando nós falamos dos 52 dias, não é para os 52 dias, repita comigo, é agora. Quando nós falamos de prosperidade, de cura, de libertação, de restauração, de mudanças, não é para o futuro, repita comigo, não é para o futuro, é para agora. É para agora. Deus está atento, repita comigo, a nós e ao futuro. Então Ele está atento à sua realidade agora, Ele está atento àquilo que está acontecendo na sua vida agora, e Ele ainda está preocupado com o seu futuro. Então não tenho por que temer. Então acaba que tudo gira em torno do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque se no versículo diz que o Senhor está atento ao que está acontecendo, então se nós estamos na pior, na desgraça, Deus sabe? Deus sabe. Só que não é a desgraça, não é o problema que chama a atenção de Deus, mas sim a nossa capacidade de agir, a nossa fé. Quem já teve medo do futuro, levanta as mãos. A começar por mim. Tive muito medo do futuro, muito mesmo, ao ponto de perder horas e horas de sono, acordar chorando na madrugada. Só que você não tem o porquê se preocupar com o futuro. Repita comigo, Deus está no meu futuro. Deus está no seu futuro. Quando nós citamos versículos como este, não é simplesmente para motivação. Você não pode viver uma vida de motivação, porque motivação acaba. Você acorda, você ouve, saio explodindo do culto, agora eu vou sair, eu vou voar, vou arrebentar. Você sai com o peitinho estufado, com o queixo levantado, com uma postura diferente, você fala mais firme, mas não é para motivar. A Bíblia vem para te mostrar a verdade. Então, conhecereis a verdade vos, então é para te libertar das amarras, daquilo que te prende, daquilo que te impede de acreditar, que aquilo que te faz acreditar que o futuro lá nos céus é uma coisa, aqui na terra é uma coisa totalmente diferente, quando na verdade aqui diz, é para ser a mesma coisa. A única diferença é que nós vamos ter corpo glorioso, mas as vitórias, as conquistas começam aqui. O dia que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, em outra tradução diz, plena ou completa, repita comigo, está chegando e é hoje. Marcos 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, repita comigo, estava sentado à beira do caminho. Se nós voltarmos no livro de Mateus, no versículo 13, é a passagem que conta a parábola do semeador. Lá retrata os 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa, aqueles que recebem a palavra de Deus, mas o diabo pega e toma facilmente. Segundo tipo de pessoas,
aqueles que recebem a palavra, se alegram, mas acabam se perdendo ao longo do caminho por não ter criado raiz. Terceiro tipo de pessoa, aqueles que, sufocado pelas preocupações ou pelas riquezas da vida, acabam se perdendo no meio do caminho. E o quarto tipo de pessoa, aqueles que ouvem e geram muito fruto. Aqui nós vemos um homem que deixa muito claro, a realidade dele era o tipo de pessoa que estava à beira do caminho. Então qual que é a primeira decisão que você tem que tomar para já entrar nos nossos 52 dias? Eu não aceito mais estar à beira do caminho. O que seria a beira do caminho? Aquele que o diabo ainda consegue roubar facilmente a palavra. Consegue roubar facilmente o espírito. Como consequência, por muito tempo, esse homem foi cego e mendigo. Então ele vivia uma vida escassa, uma vida de dificuldades. Mas por quê? Porque o tempo todo ele esteve à beira do caminho. E enquanto vocês, todos nós, não colocarmos, não deixarmos entrar aqui dentro, eu preciso estar no caminho, nada vai acontecer. Olha o que diz em Mateus 13:19. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Ponto de partida. Repita comigo. O que eu estou vivendo não é o meu fim. De novo, o que eu estou vivendo não é o meu fim. Diga de uma forma diferente, com muito mais força, com muito mais ousadia. O que eu estou vivendo não é o meu fim. E vocês sabem disso. Só que o diabo te faz acreditar que é o contrário. Como? Você não vai passar disso? Você chegou no seu limite? Desse problema você não passa? Dessa realidade de cego, mendigo, escravo, enfermo, não vai sair. É isso aí mesmo. Então, não permita que isso seja roubado de vocês. Eu estar falando isso é óbvio, todos sabem, todos vocês sabem. Até porque existe uma passagem que diz, o final das coisas é melhor do que o começo. Então, o que está por vir, repita comigo, é melhor. Só que muitos acabam se permitindo ser roubados. Sabe aquele momento de desespero? Sabe o que significa desespero? Perder a esperança. Fica muito claro que em alguns momentos nós somos roubados nisso. As lutas vêm, os levantes acontecem, as batalhas acontecem. Agora já foi, agora já era. Não passo mais disso. E mesmo que você não diga isso da boca para fora, as atitudes mostram que sim. Porque quando nós nos levantamos para lutar, é mais ou menos assim. Quando você está com dor de cabeça, qual que é o remédio que você toma? Qual que é? Advil? O que é? Dipirona? Por que vocês tomam? Porque vocês acreditam, se vocês tomarem, a dor vai passar. Por que vocês têm que se levantar para lutar? Porque vocês precisam acreditar que quando eu me levantar, eu vou lutar e eu vou vencer. Por que muitos não se levantam, não mudam, não lutam? Por não acreditar que vão vencer. Então, cada ação, você já tem que ter um destino para essa ação. Eu vou lutar porque eu sei que o meu destino final é a vitória, conquistas, cura, restaurações, libertações, materialização de sonhos e projetos. Olha o que diz em Romanos 12:21. Não deixem, repita comigo, não deixem que o mal vença vocês. Sabe o que esse versículo deixa muito claro para mim? O que ele nos traz? Ele deixa muito claro. Existe uma outra tradução que diz, não se deixem vencer pelo mal. Esse versículo reflete, repita comigo, poder e autoridade que está sobre nossas vidas. Porque se aqui diz, não se deixem vencer, então você só é derrotado se você deixar, ou aceitar, ou tolerar, ou não se levantar. Somente assim.
Porque aqui deixa muito claro, se você não deixar você se levantar, repita comigo, eu venço. Detalhe, qualquer coisa. Então, não se deixem vencer pelo mal. Não se deixem ser roubados. Não deixe que o mal te passe para trás. Não se permita se dar como vencido. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha o que diz em Jeremias 33:3. Clame a mim, repita comigo, clame a mim e eu responderei. Aqui nós vemos um homem que viu a oportunidade dele passar. Só que ele não deixou que ela passasse, ele agarrou a oportunidade. Aqui nós vemos um homem que desejou sair da beira do caminho. Um homem que não queria mais viver aquela realidade. E o que aconteceu? Ele se levantou. E entenda o seguinte, os mendigos normalmente, eles têm uma característica. Todo morador de rua, se você parar para conversar com ele, tem uma característica muito presente na vida deles. Sabe qual? A fuga. Moradores de rua se tornam moradores de rua por desejar fugir da realidade. Eu quero fugir da vida, eu quero fugir dos problemas, eu quero fugir das minhas batalhas, por isso que acabam se tornando mendigos. Aqui nós vemos um homem que não queria mais fugir. Um homem que não queria mais ficar preso a essa situação. E ele começou a se levantar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é que nós ainda não nos levantamos. Só que vocês precisam vencer ou vocês precisam continuar vencendo? Qual dos dois? Vocês precisam se levantar ou vocês precisam continuar de pé? Então muitos acabam tropeçando na inconstância. Ezequiel 37 diz que enquanto Ezequiel profetizava, enquanto ele fazia, só que as pessoas querem o quê? Profetizar, não continuar profetizando. As pessoas querem orar e não continuar orando. As pessoas querem dar um passo e não continuar andando. O que nós fazemos de vez em quando não muda as nossas vidas. Aqui nós vemos um homem que se levantou e ele permaneceu de pé. Todas as vezes que nós nos levantamos em clamor, em oração, Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei. Clame a mim e eu responderei. Quando nós paramos de clamar, é porque nós não acreditamos que o Senhor vai responder. Porque enquanto nós acreditarmos, eu continuo a clamar. E entenda, repita comigo, tudo o que eu faço para Deus não é desperdício. Então Ele não se esquece. O que acontece? Nós acabamos formando um crédito com Deus. Existem orações que muitos fizeram, que nem se recordam delas. Existem pedidos que muitos fizeram, que nem se recordam deles. Mas o Senhor não se esqueceu. O que acontece? Nós temos que encher o cálice da nossa vitória. Nós vamos enchendo, nós vamos enchendo, nós vamos enchendo. Chega um momento que ele transborda. A partir do momento que ele transborda, aí não dá para impedir que a vitória chegue. Só que enquanto o cálice não estiver cheio, ele ainda não vai transbordar. E essa é a resposta, porque muitos ainda não receberam suas vitórias. Olha o que diz em Salmo 50, versículo 15. Se me chamarem, repita comigo, no dia da aflição, eu os livrarei. De novo, se me chamarem, no dia da aflição, eu os livrarei. Não deixe que o mal roube isso de você. Porque o dia que você pensar o contrário disso, você está perdido. Porque ninguém vive algo diferente daquilo que acredita. Então, se você acreditar que eu vou clamar, se você acreditar que eu vou orar, que eu vou pedir a ajuda do Senhor, e Ele vai responder, então é exatamente isso que Ele vai fazer. Olha o que diz em Marcos 10, 48. Cale a boca, gritaram para Ele algumas pessoas. Porém, Ele clamava, repita comigo, ainda mais alto. Eu quero que vocês sigam o que está escrito realmente. Repita comigo,
ele clamava ainda mais alto. É nisso que muitos tropeçam. Não querem clamar ainda mais alto, não querem colocar ainda mais força, não querem perseverar um pouco mais, não querem insistir um pouco mais, não querem dar um pouco mais de si, não querem caminhar uma milha a mais, e quando fazem, param. Quando aqui diz, ele clamava ainda mais alto e sem parar, esse é o posicionamento de quem sabe onde quer chegar, e ele não vai parar. Não é um problema que pode te impedir, porque todas as vezes que isso já estou prevendo o que pode acontecer com você. Se vocês entrarem decididos a vencer nos 52 dias como nunca antes, o levante vai ser muito grande. É inevitável. É inevitável. Como aconteceu aqui. Porque ele gritava mais alto e as pessoas também gritavam mais alto. Os problemas gritavam mais alto. Os imprevistos gritavam mais alto. Só que a questão é, você vai parar. E como diz uma passagem, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Ou você vai perseverar, colocar ainda mais força, sabendo que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sabe quem já ouviu sobre a lei da sobrevivência? O mais forte sobrevive. Quem já ouviu isso? Levanta as mãos. Todos. Na vida espiritual é a mesma coisa. Mas não é que você não tenha força. É que muitos não colocam essa força para fora. Porque a autoridade já nos foi dada. O poder já foi dado. A questão é, quem vai gritar mais alto? Você ou os problemas? O que vai falar mais alto na sua vida? Você ou as situações que se levantam? O que vai falar mais alto? Você ou as situações que te impedem de chegar ao Senhor e viver grandes milagres? Só que isso não impediu dele continuar. Ele gritava, 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 gritava e continuou a gritar e gritar, gritar, gritar. Eu não preciso orar, eu preciso continuar orando. Olha o que diz em Isaías 62, versículo 7. Não deem descanso ao Senhor, repita comigo, até que Ele complete a sua obra. Quando você sabe que você pode parar, quando você sabe que você fez tudo? Somente quando Ele completou a obra. Muitos já pararam sem a obra ter sido terminada. Muitos já pararam. Então essa é a sua hora de se levantar. Este é o momento que você tem que se colocar de pé, com ousadia, com força. Eu não vou mais retroceder. Eu não vou mais caminhar para trás. Eu não vou mais deixar que as causas de impedimento me impeçam de viver coisas grandiosas. Não, muito pelo contrário. Eu não vou dar descanso ao Senhor enquanto Ele não me responder. Eu não vou dar descanso ao Senhor enquanto Ele não me curar. Eu não vou dar descanso ao Senhor enquanto Ele não me prosperar. Eu não vou dar descanso ao Senhor enquanto Ele não restaurar a minha família, o meu casamento, a vida dos meus filhos. Repita comigo, eu não vou parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Existe muito em jogo. A sua vida está em jogo. A vida das pessoas que dependem de você estão em jogo. Então você não pode parar. Então ao longo dos 52 dias, você vai se levantar como nunca antes. Os problemas também provavelmente. Só que você não vai parar. Você vai insistir. Não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Marcos 10, 49. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou, repita comigo, Bartimeu jogou sua capa para o lado. Eu continuo. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. A capa representava a velha vida dele. A capa representava os velhos resultados. E o que ele fez? Sabe o que isso quer dizer? Da velha vida eu não quero absolutamente nada. Eu não quero nem me lembrar de como era. Na semana passada ainda,
nós estávamos falando que todos nós, quando chegamos ao Senhor, nós chegamos de um jeito. Depois que nós o conhecemos, todos nós nos tornamos ex. Todos nós nos tornamos ex alguma coisa. Ex-enfermos, ex-endividados, ex-fracassados, ex-depressivos, ex-arrogantes, ex-orgulhosos. Todos nós nos tornamos ex alguma coisa. O prefixo ex, ex, significa, repita comigo, deixar para trás ou abandonar. O que você vai abandonar de uma vez por todas? O que você não aceita mais carregar na sua vida? O que você decide nesta manhã, não estou falando nos 52 dias, nesta manhã, deixar para trás? Quais são as decisões? Os problemas que você não aceita carregar com você. Quais são as situações que te escravizaram, te amarraram por muito tempo, que você está colocando um basta hoje e você não aceita, que você não vai mais tolerar, que você vai se levantar com tanta força, que problemas vão ficar para o lado. Na vida nova, que nós lemos no primeiro versículo de hoje, vida nova, nós temos tudo, só que o velho fica. Então não carregue junto com você. Decida, meu Deus, eu não vou mais levar a solidão, a inveja, o orgulho, problemas financeiros, eu não vou mais levar absolutamente nada. O diabo luta para nos prender no mesmo lugar. Situações se levantam para te acreditar que é o fim. É isso mesmo, daí não passa, minha vida é só isso. Uma vez isso, sempre isso. Tinha que ser assim. Repita comigo. Eu vou além. Vamos juntos. Eu sou mais do que isso. Vamos juntos. Eu posso mais do que isso. A sua vida não se define a este momento. A sua vida não acabou. Esse não é, repita comigo, esse não é o meu limite. Não é o seu limite. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. E repita comigo, no mesmo instante, olha por que uma atitude pode mudar absolutamente tudo. 52 dias serão poderosos. Só que você não precisa se apoiar no fato de que o Senhor precisa de 52 dias. Porque é que esse homem, ele teve uma atitude de fé, e repita comigo, no mesmo instante, foi na mesma hora que ele recebeu a resposta que ele precisava. Quando nós entregamos a resposta certa, nós recebemos aquilo que nós precisamos. Pedimos ou buscamos. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo, o que está escrito? Sabe o que foi crucial? Essa decisão foi tomada lá atrás. Eu não aceito mais estar à beira do caminho. Eu vou estar no caminho. Aquele que recebe a palavra, aquele que recebe as promessas, aquele que ouve a voz de Deus e gera grandes frutos. Certo dia, ou melhor, Romanos 8:38. Vamos juntos. Pois estou convencido, eu continuo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, nada pode ter o poder para te separar da sua vitória. Só que sabe como que o versículo começa? Estou convencido. Isso tudo acontecer na sua vida depende de você estar convencido. Convencido vem da palavra convicção, certeza. Então tudo depende da sua fé, da sua convicção, da sua certeza. Aquele passou por inúmeros problemas. Nem morte, nem vida, nem presente, nem o que acontece no presente,
nem os seus problemas de agora, repita comigo, nem os problemas de agora e nem os do futuro podem te impedir de viver o sobrenatural. Absolutamente nada. Somente uma coisa pode te impedir: aceitação, conformismo. É isso aí? Já foi? Uma frase que eu já ouvi diversas vezes, e de verdade, ela precisa ser abolida. Sabe qual? Eu acho que tinha que ser assim mesmo. Talvez fosse para ser dessa forma. Não é. Não é. Se não existe tempo de derrota, não era para ter sido a derrota mesmo. Se não existe o tempo da vergonha, da humilhação, não era para ter sido a vergonha e a humilhação. Não é assim que funciona. Nós todos, vocês todos, foram chamados para vencer. Todos nós fomos chamados para a vitória. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para fazer uma refeição. A mesma coisa. O profeta, o homem de Deus, passou por aquele lugar, a mulher viu a oportunidade e já puxou para si. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas quando Eliseu lhe dissera, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, repita comigo, deu à luz um filho. A primeira vez que Eliseu apareceu, ela já teve uma boa atitude. Só que ela não teve uma boa atitude. Ela continuou a ter a mesma atitude. Todas as vezes que o profeta passava, ela fazia a mesma coisa. Ela não aceitava fazer de qualquer jeito, ela não aceitava dar nada que não fosse o melhor dela. Então qual foi a ideia dela? Eu vou preparar um quarto para Eliseu, vou preparar tudo para ele, não vai ficar de qualquer jeito, não vai dormir no chão, não vai dormir no sofá, não. Eu vou fazer o meu melhor. Se eu planto o melhor, eu colho o quê? O melhor. Como colheita, por conta do plantio, Eliseu disse: o que eu posso fazer por você? A senhora foi tão generosa conosco, cuidou de nós, plantou bem, olha que maravilhosa a sua atitude. E Geazi disse: ela não tem um filho. E o profeta declarou, profetizou: no ano que vem, nessa mesma época, você terá um filho. A reação dela deixa muito claro que esse era um sonho que ela tinha. Senhor, não me iluda, mas manos, não brinca com os meus sentimentos. Não fale algo que se não acontecer depois eu vou ficar arrasada. Mas aconteceu. O filho nasceu. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e, repita comigo, e morreu. Muitos definem a sua situação por aquele momento. Se eu sou mendigo, eu sou isso. Se eu sou cego, então assim é. Se eu sou enfermo, é isso mesmo. Se minha família é assim, é exatamente assim. Morreu e está morto. Não tem o que possa acontecer. Só que nós acabamos de ler em Romanos 8. Nem morte, nem vida poderão me afastar do amor de Deus. A morte, repita comigo, não foi o fim. O filho morreu. Imprevistos. Situações que nos pegam de surpresa. O que ela fez quando o filho dela morreu? Ela colocou o filho no quarto do profeta. Ela ficou prostrada. Ela ficou chorando. Ela ficou lamentando. Ela focou no problema. Não, ela foi em busca do quê? Da solução. Porque ela ficar parada no mesmo lugar, ia mudar alguma coisa? Como não muda na vida de ninguém. Então o que nós precisamos buscar? A solução. E essa mulher foi uma mulher tão determinada, tão focada, que ela disse ao seu servo: enquanto você não ver o profeta, você não vai parar. Você vai. Vamos traduzir isso para os versículos que nós acabamos de ler.
enquanto você não receber aquilo que você quer, não vai dar descanso ao Senhor. Você vai, até chegar lá. Assim, ela partiu para encontrar-se com um homem de Deus, no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, disse a seu servo Geazi: olha, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você. Está tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi, repita comigo, está tudo bem. Estava tudo bem? Não, mas ela estava agindo na fé dela. Lembra quando o Senhor pediu o filho de Abraão? E Isaac perguntou: pai, a gente está viajando, estamos carregando as coisas, mas cadê o cordeiro? O que Abraão disse? Pela fé. Ele tinha visto alguma coisa? Não. E o que aconteceu? Exatamente conforme a palavra de Abraão. Deus enviou. Está tudo bem. Então ela não pôs peso numa situação. Porque a vida por si só já carrega um tipo de peso. As lutas, as responsabilidades. Então não seja do tipo, ai, que desgraça. Não para de piorar. Pior são aqueles que gostam de disputar problema. Nossa, amiga. Nossa, tá ruim. Meu casamento tá ruim. Meu financeiro tá ruim. Ixi, você nem sabe como que está o meu? Vou nem te contar então. Não, repita comigo. Está tudo bem e o que não está, vai ficar. A Ele. A Ele. O Espírito é esse. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Perceba que não foi uma atitude que definiu o momento. Ele teve que repetir. Você sabe quantas vezes você vai ter que se debruçar perante a situação para alcançar a vitória? Nós não sabemos. Então, enquanto não acontece, eu vou lá e debruço. Eu levanto, debruço de novo. Mas do jeito que está, não pode ficar. O menino espirrou 7 vezes e abriu, repita comigo, e abriu os olhos. Se coloque de pé, por favor. A morte do menino parecia ser o fim. A morte do menino parecia ser o resultado final. Tudo indicava que dali não passaria mais. Não é o fim. Não é o seu fim. Não é o fim da sua vida. Não é o fim do seu casamento. Não é o fim da sua empresa. Não é o fim do teu trabalho, do teu financeiro. Não é o fim, seja você, se você estiver carregando uma enfermidade ou algum familiar. Repita comigo, não é o meu fim. Não é o fim do meu casamento. Vamos juntos. Não é o fim da minha família. Repita comigo, não é o fim do meu financeiro. Mas já morreu, e daí não é o fim. Não é. Não é. Ainda tem mais. Vai acontecer. Você, repita comigo, eu não cheguei no meu limite. Você não chegou. Você vai viver mais. Está muito além disso. Mas sabe qual foi a diferença na vida dessa mulher? O diferencial dela? Quando o problema matou o sonho dela, ela enterrou? Ela não enterrou. Ela não desistiu. Ela não entregou o jogo. Ela não abriu mão daquilo que era dela. Muito pelo contrário, ela se levantou porque aquela situação ela não aceitava. Então pare de enterrar a sua vida. Pare de enterrar pessoas. Não enterre família, casamento, não enterre teu financeiro, porque ainda não é o fim.
mas a sua atitude precisa mostrar que você acredita que não é o fim. A atitude dela mostrou. Porque se ela tivesse enterrado, qual que era a mensagem que ela estava mandando para o mundo espiritual? Senhor, foi. Já foi. Mas não é o seu fim. E os 52 dias vão começar. E esse é o espírito que você tem que ter dentro de você. Eu tenho a certeza que esses 52 dias não serão o fim. Mas repita comigo, o começo da melhor fase da minha vida. O começo da melhor fase da minha vida. Olha o que diz no livro de Jó, 8, versículo 7. Ainda que você não acredite nisso agora, você estará melhor do que jamais esteve. Repita comigo, ainda que eu não acredite nisso agora, eu estarei melhor do que jamais estive. Mesmo que você não acredite nisso agora, mesmo que tudo aponte para que não, se a sua fé apontar para que sim, então é isso que você vai viver. Mesmo que as circunstâncias te mostrem, não vai. A melhor fase, se a tua fé te provar o contrário, se ela te mostrar o contrário, você vai viver algo totalmente diferente. Repita comigo com muita fé, por favor. As coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Só que você não pode dizer da forma que vocês estão dizendo. Eu estou vendo, de verdade, com muita sinceridade, pessoas que não estão acreditando no que estão falando. As coisas não podem continuar como estão. Não! Deixa isso gritar dentro de você. As coisas não vão continuar como estão. Tem que estar vivo dentro de você. O seu casamento não vai continuar como está. O seu financeiro não vai continuar como está. A sua condição física, de saúde, não vai continuar como está. É bíblico. Deus se levanta para mudanças. No livro de Daniel diz, Deus é o Deus que muda épocas e estações. Deus quer sim estabelecer uma nova estação na sua vida. Uma situação onde você vai florescer. Uma estação onde você vai frutificar. Seca, repita comigo, nunca mais. Mortes, tristeza, angústia. Passa uma risca, nunca mais. Não é isso que Deus tem para vocês. Não é isso que Ele tem para nós. Então pare de viver como se fosse o fim, porque nem a morte é o fim. No versículo é muito claro, Romanos, não se esqueçam desse versículo de Romanos. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Então nem os problemas que você está enfrentando agora, nem aqueles que estão por vir, podem te afastar do amor de Deus. Podem impedir a Deus de realizar coisas grandiosas na sua vida. Não permita. Daniel 2:21. Repita comigo. Ele muda as épocas e as estações. Só que é você que define a estação. Deus segue o teu compasso. Se haja fé, Ele vem com milagre. Se você não muda, continua do mesmo jeito, a estação permanece a mesma. Por mais que tudo vem de Deus, Ele é a fonte de todas as coisas, nós somos o termômetro dele. Ele sempre vai olhar para o termômetro. Ele vai olhar lá na parede e vai ver como que está a temperatura. Se estiver quente, vou fazer. Vou entregar. Se estiver frio, se estiver morto, se estiver desanimado, se estiver sem ação, sem reação, Ele não vai fazer. Ezequiel 37. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, repita comigo, enquanto, de novo, enquanto, mais uma vez, enquanto
profetizava. Então, enquanto ele agia, enquanto ele lutava, enquanto ele se posicionava, durante a semana ainda nós falamos sobre Moisés. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, o que acontecia? O povo vencia. Então você perdeu o seu direito de abaixar as suas mãos. Se você disse que quer vencer, você perdeu. Você não tem mais isso. Você não pode mais fazer isso. Porque enquanto Ezequiel profetizava, acontecia. Sabe o que isso quer dizer? Se ele tivesse parado, não teria acontecido absolutamente nada. Ou teria acontecido metade. Muitos acabam vivendo obras incompletas? Sim. Porque o corpo foi criado. Osso se formou com osso, só que não tinha vida. Se ele tivesse parado, ia existir um corpo vazio. Só que ele chegou num vale, estava morto. Sabe qual foi a diferença dele? Ele não deu aquele vale como causa perdida. Ele não considerou uma causa perdida. Não considere a sua vida, tudo que diz respeito ao seu mundo, uma causa perdida. Não é. Porque se você profetizar, se você declarar, mudanças vão acontecer. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército, repita comigo, enorme. O morto se tornou algo grande. É isso que Deus tem preparado para vocês. Eu gostaria que você fechasse os olhos, por favor. Não é o fim. Deixe isso entrar no seu coração. Deixe isso entrar na sua mente. Não é o fim. Não para por aí. Não desista. Não entregue a sua vida. Não abra mão das suas vitórias. Não entregue como causa ganha, como algo que já foi perdido, foi ganho pelo inimigo. Não é o fim. Aquela realidade de Bartimeu não era o fim dele. Ele pode ter nascido cego, ele pode ter mendigado por muito tempo, mas não era o fim. O Senhor transformou a vida dele. O vale de ossos secos parecia ser o fim, não foi o fim. O Senhor transformou em algo grandioso. A morte do filho da sunamita parecia a morte, o fim de sonhos, de projetos. Parecia ser o fim da alegria, parecia ser o fim do prazer, mas não foi o fim. Não viva a sua vida como se já estivesse perdido, não está. Ninguém pode te impedir de viver coisas grandiosas a não ser você. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso, ó Deus. Meu Deus, eu sei que esse não é o fim. Não é o meu fim, não é o fim do meu casamento, não é o fim da minha empresa, não é o fim da minha família, não é o fim dos meus sonhos, não é a morte, não, meu Deus, não, nada pode me impedir de viver algo grandioso, não é o meu fim, declare isso. Se o Senhor trouxe essa mensagem para você nessa manhã, é porque Ele está deixando muito claro, Ele quer mudar a sua época, Ele quer mudar você de estação, Ele quer mudar a sua vida, só não viva como se fosse o fim, não é. Deus quer te colocar em lugares muito altos. Então diga, não é o fim do meu casamento. Por muito tempo as coisas estiveram de mal a pior. Por muito tempo as coisas não caminharam bem. Por muito tempo as coisas pareciam estar perdidas. Por muito tempo eu mesmo desisti do meu cônjuge. Mas o Senhor está falando, não é o seu fim. Por muito tempo famílias estiveram destruídas. Por muito tempo famílias estiveram desestruturadas. Conflitos, amargura, tristeza, brigas, desentendimentos, situações mil se levantando para roubar a tua família, mas não é o fim da sua família. Diga isso, não é o fim da minha família, não é o fim da minha família, não é o fim da minha família, não é. Por muito tempo muitos estiveram presos a uma condição extremamente limitada, na parte profissional, na área financeira. Por muito tempo muitos perderam grandes oportunidades, muitos perderam grandes clientes, o faturamento de muitos, até de vocês da transmissão, pode ter caído.
muitos estão desesperados, muitos estão aflitos. Vocês na transmissão que estão nos acompanhando, muitos podem ter recebido alguma má notícia, muitos podem estar sendo processados, muitos podem estar com problemas na justiça, mas não é o fim, não é o fim. Deus não te abandonou. Nada pode impedir a Deus de operar o milagre na tua vida, nada pode impedir Deus de transformar a sua vida. A sua vida não se define a isso. Ele quer te levar para um outro nível. Não permita que o mal te roube, não permita que ele tome de você aquilo que o Senhor tem preparado. Você só vai ser derrotado se você se permitir. Então diga: eu não vou deixar mais que o mal me roube, eu não vou mais deixar que o mal roube o meu casamento, eu não vou mais deixar que o mal atue na minha família, no meu financeiro, na minha saúde. Ele não vai. Hoje eu estou me levantando com ousadia. O meu foco não é o meu problema, o meu foco é a minha solução, e a solução é uma pessoa, é Cristo na minha vida, é Deus. Diga isso: o Senhor é a minha solução. Então eu peço que o Senhor cure a minha vida. Comece a declarar quais áreas da sua vida serão curadas, quais áreas da sua vida serão transformadas. Comece a apresentar quais áreas da sua vida o Senhor tem que trazer de volta à vida, áreas que já estão mortas. O Senhor está te dando a oportunidade de trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Deus está te dando a oportunidade dessa manhã de permitir, está permitindo que você viva algo que você viveu de bom no passado, mas você perdeu. Ele está falando: não é perdido, não está perdido, não está perdido. O seu futuro vai muito mais do que isso, o seu futuro vai muito além do que você possa acreditar. O seu futuro é muito maior do que você possa imaginar. Começa a declarar: o meu futuro não está ligado ao meu passado, o meu futuro não está ligado ao meu presente, o meu futuro não está ligado àquilo que eu vivi no passado. Eu sofri, eu fui envergonhado, eu fui passado para trás, por muito tempo eu fui roubado, mas declare: eu não serei mais roubado, eu não serei mais roubado, eu não serei mais roubado. Não, muito pelo contrário. Enquanto Ezequiel profetizava, vida acontecia. Então começa a declarar: eu profetizo que haja vida nesse vale, eu profetizo que haja vida no meu casamento, eu profetizo que haja vida na minha família, eu profetizo que haja vida. Se você conhece alguma pessoa que precisa desse renovo, desse avivamento, comece a apresentar a vida dela em oração. Diga o nome dela e declare: fulano de tal, ciclano, eu declaro, o Espírito do Senhor vai entrar na sua vida e você vai ser colocado de pé, você vai ser colocado numa posição totalmente diferente. Tenha coragem, em frente. O mal vai vir para te intimidar, mas nada pode te intimidar, nada pode te roubar, nada pode impedir a sua vitória. O inimigo gritava ainda mais alto, mas Bartimeu, ele colocava ainda mais força. Deus está te chamando para colocar ainda mais força. Ele está dizendo para você neste momento: eu vou te dar vitória, mas você precisa colocar ainda mais força. Eu vou te responder, mas você precisa colocar ainda mais força. Você precisa gritar ainda mais alto, você precisa agir a sua fé como você nunca agiu. Diga isso: eu não serei derrotado, vai haver vida, não existe nada perdido, eu ainda vou viver a melhor fase da minha vida, mesmo que eu não acredite nisso agora, mas diga: eu acredito sim, a melhor fase da minha vida está por vir, a melhor fase da minha família, a melhor fase do meu casamento. Há quem diga que a melhor fase são os primeiros meses, é mentira, a melhor fase vai começar agora. Há quem diga que a melhor fase já passou, não passou, a melhor fase virá de Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai restaurar, Ele vai entregar nas tuas mãos. Eu sei, Ele está confirmando aqui comigo neste momento, que Ele está honrando uma pessoa, Ele está mudando a história de vida de algumas pessoas que estão se posicionando de uma forma diferente. Ele está levantando para transformar por completo. Ele não quer te ver nessa situação, Ele não quer mais ver a sua vida desse jeito, não. Ele está te chamando para algo novo. Não entregue, existe muito em jogo. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Não existe tempo de derrota. Existe o tempo de guerras, com certeza. Todos nós passamos por guerras, mas o tempo de derrota, não aceite, porque o tempo de derrota não vem de Deus. O tempo de aflições, o tempo de angústias, não é isso que Ele tem preparado para você. O tempo de sofrimento, aquelas horas que vocês ficam parados, com um sentimento de frustração, de tristeza, de agonia, aquela vontade de dar um grito no lugar onde você está, de desespero. Grite para Deus. Isso tem poder para mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história.
Comece a falar isso. Meu Deus, não existe tempo de derrota. 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 Não existe o tempo de derrota. Sem parar, diga isso: não existe o tempo da derrota. Não existe. Então eu não vou viver algo que não existe. Se não vem de Deus, eu não aceito para a minha vida. Não espere os 52 dias para você entrar diferente. Já saia daqui diferente. Saia daqui com um posicionamento diferente. Saia daqui com uma nova atitude. Saia daqui falando, pensando, agindo diferente. Saia daqui com outro espírito. Os 52 dias estão aí. Mas lembra que nós falamos no início? Não é para o futuro, é para agora. Não é para depois, é para agora. Não é para depois dos 52 dias, é para agora. O que você não vai mais levar junto com você? O que você não aceita? Bartimeu, ele tomou uma decisão. Ele jogou para o lado aquilo que representava a sua velha vida. O que você está jogando para o lado neste momento? Seja sincero com Deus. Inseguranças, inconstância, covardias, medos, traumas, sentimento de injustiça, raiva, ira. O que você está deixando? Porque a sua vida, nessa manhã eu tenho a certeza que muitos subiram uma boa parte da escada para o lugar da vitória. E sempre quanto mais alto nós subimos, menos coisas nós conseguimos carregar. Quais são as capas que você está deixando de lado? E agora, quais são os problemas que você vai deixar de lado? O que você não vai carregar? Diga aí para Deus com as suas palavras: meu Deus, eu não vou carregar mais essa enfermidade. Eu não vou mais carregar esses problemas. Eu não vou mais carregar absolutamente nada no que diz respeito a dívidas. Eu não vou carregar nome sujo. Eu não vou carregar esses problemas hereditários. Eu não vou mais carregar essa solidão. Eu não vou mais carregar absolutamente nada. A derrota não faz parte da minha vida. Por um tempo fez, mas hoje não faz mais. Olhe para cá um instante, por favor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sabe o que esse versículo quer dizer? Deus está te dando a trajetória, em pouquíssimas palavras, de tudo o que você precisa fazer. Por que aqui diz: alegrem-se na esperança? Porque o Senhor sabe que situações vão se levantar, ou já se levantaram, e muitos perderam a esperança. O Senhor está dizendo: alegrem-se, não perca a esperança. Eu não me esqueci de vocês. Qual foi o primeiro versículo, a primeira frase que nós lemos hoje? A herança que eu tenho para vocês está não perdida. Aqui não diz se foi, está guardada. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Existe uma passagem que eu não me recordo de cabeça onde ela está, que diz o seguinte: seja fiel, persevere durante a tribulação, e como resultado você receberá aquilo que Deus prometeu. Está escrito assim? Exatamente assim. Então persevere e nunca pare de orar. Quando aqui diz perseverem, não é orem, e sim continuem a orar. Continuem a orar. Continuem a agir. Continuem a acreditar. Continuem. Repita comigo: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Repita comigo mais uma vez e com muita força: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Quais situações? Qualquer uma.
E por fim, repita comigo, mas em todas estas coisas, somos mais do que o quê? Em quais coisas? Todas. Não é algumas, nem de vez em quando. Mais um versículo que comprova que não existe o tempo de derrota para um homem de Deus. Em todas as coisas. Em todas essas situações, repita comigo, temos a vitória completa. Chega pelas metades. Alguns podem dizer, a minha vida profissional caminhou, outras não estão legal. Outros podem dizer, eu estou bem com a minha família, mas o financeiro não está. Hoje nós temos, repita comigo, a vitória completa. Não falta nada. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu quero consagrar, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Meu Deus, eu sei que não é o fim, eu sei que não é o final. Muito pelo contrário, que nessa manhã, meu Deus, tenha iniciado a melhor fase, o melhor momento, a melhor estação de toda a história de vida do seu povo. Eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. E eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando pela transmissão. Eu quero determinar verdadeiras mudanças, transformações. Que o Senhor possa fazer reviravoltas. Não é o fim. Eu peço, meu Deus, e eu dou uma ordem ao mundo espiritual. Traga de volta aquilo que está morto. Ressuscite aquilo que está morto. Aquilo que parece estar perdido, traga de volta. Não é o fim, é só o começo. Eu abençoo a sua vida. Quero determinar um mês, um propósito de 52 dias poderosos, 52 dias de grandes vitórias, 52 dias de grandes transformações, que vocês possam viver a melhor fase de toda a sua história, que um dia vencer melhor do que o outro melhor do que o outro, que todas as coisas que ainda não aconteceram com você, vão acontecer durante esses 52 dias, este propósito será um verdadeiro divisor de águas, na tua vida, na vida da tua família, e eu declaro sobre a sua vida, receba a vitória completa, receba a materialização dos seus sonhos e projetos, receba tudo aquilo que vocês vieram buscar, na tua palavra diz, meu Deus, todo aquele que clamar a mim, eu responderei. Nós clamamos e nós sabemos que o Senhor já nos respondeu, o Senhor já nos tirou deste lugar e nos colocou no lugar que o Senhor tem preparado para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. E repita comigo mais uma vez, não é o fim. De novo, não é o fim. Mais uma vez, não é o fim. Você crê nisso? Então assim será. Dê uma salva de palmas ao Senhor.